Os registros bíblicos estão repletos de histórias marcantes, mas algumas são tão intensas que muitas vezes são esquecidas ou deixadas de lado. A tragédia de Tamar é uma dessas narrativas. Uma história de injustiça, silêncio e vingança, que não apenas aborda nossa compreensão sobre justiça divina, mas também nos revela verdades surpreendentes sobre os últimos tempos. Afinal, por que Deus permitiu que tudo isso acontecesse? Qual foi o destino dos responsáveis? E o que essa história nos ensina sobre o juízo final? Hoje vamos mergulhar nesse mistério e descobrir respostas que vão mudar sua visão sobre o plano divino. A história começa dentro da casa de Davi, um dos maiores reis de Israel. Um homem segundo o coração de Deus, mas que enfrentava desafios, não apenas no campo de batalha, mas dentro de sua própria família. Entre seus filhos estavam Amnon, primogênito e herdeiro do trono, Absalão, um jovem ambicioso e determinado, e Tamar, irmã de Absalão, conhecida por sua beleza e inocência. O que deveria ser uma família unida, logo se transformaria em um palco de tragédia e vingança. Amnon se apaixonou obsessivamente por Tamar. Não era amor verdadeiro, mas um desejo egoísta e incontrolável. Influenciado por um amigo astuto, Jonadab, ele elaborou um plano para atrair Tamar até seus aposentos. Fingindo estar doente, ele pediu que sua irmã lhe trouxesse comida. Ingenuamente, Tamar atendeu ao pedido, sem imaginar que estava caminhando para a maior dor de sua vida. Quando ela entrou no quarto, Amnon revelou seus verdadeiros interesses. Ela resistiu, implorou, argumentou que o que ele planejava era perverso. Mas ele não é importante. Amnon a violentou e, depois de satisfazer seu desejo doentio, imediatamente passou a desprezá-la. A mulher que ele tanto desejou foi descartada como algo sem valor. Tamar, envergonhada e sem amparo, rasgou suas vestes, jogou cinza sobre a cabeça e chorou amargamente. O silêncio foi a resposta do rei Davi. Mesmo sabendo do crime hediondo cometido contra sua filha, ele não tomou nenhuma atitude contra Amnon. Como pai e rei, esperava-se que ele aplicasse a justiça, mas o poder e a política familiar falassem mais alto. Essa omissão teve um preço. O ódio de Absalão cresceu dia após dia. Ele não aceitaria que sua irmã fosse desonrada e que o agressor continuasse impune. Por 2 anos, ele esperou. Fingiu calma, mas por dentro, alimentou um plano mortal. Então, chegou o dia da vingança. Absalão especificação um grande banquete e chamou Amnon e todos os filhos do rei. No momento certo, deu a ordem para seus servos: quando Amnon estiver embriagado, matem-no. O primogênito de Davi caiu, morto diante de seus irmãos. O sangue derramado foi o preço da justiça tardia, mas esse foi apenas o começo da ruína de Absalão. Após assassino Amnon, Absalão fugiu. Foi exilado por 3 anos. Durante esse tempo, o ressentimento contra seu pai apenas aumentou. Ele viu que Davi já não governava com a mesma força de antes. Ó rei, que deveria ser o guardião da justiça, havia falhado. O povo começou a murmurar. A confiança em Davi enfraquecia. E Absalão sabia que esse era o momento de agir. Quando retornou a Jerusalém, Absalão iniciou sua conspiração. Ele se posicionava às portas da cidade e ouvia as queixas do povo. Aos poucos, foi conquistando a simpatia de muitos. Com promessas de um governo justo, ele inflamou os corações dos insatisfeitos. E então, fez seu movimento final. Proclamou-se rei em Hebrom. O povo estava dividido. Muitos se retiraram contra Davi. A traição de Absalão forçou Davi a deixar Jerusalém. O rei, humilhado e descalço, fugiu. Aquele que um dia derrotou Golias, agora era um fugitivo diante de seu próprio filho. Mas Deus ainda não estava sob controle. Enquanto Absalão se preparava para consolidar seu domínio, um dos aliados de Davi, Husai,
se infiltrou entre os conspiradores e sabotou seus planos. E então veio o momento decisivo. A batalha final aconteceu na floresta de Efraim. O exército de Absalão, embora numeroso, não estava preparado para a experiência dos guerreiros de Davi. A própria floresta parecia estar contra os rebeldes. Durante uma luta, Absalão fugiu montado em uma mula, quando seus longos cabelos ficaram presos nos galhos de uma árvore. Ele ficou suspenso, indefeso. Foi então que Joabe, um dos generais de Davi, ignorou a ordem do rei e atravessou o corpo de Absalão com lançamentos. A notícia da morte de Absalão chegou a Davi, mas em vez de comemorar a vitória, o rei chorou amargamente. Em vez de comemorar a vitória, o rei chorou amargamente. Em vez de comemorar a vitória, o rei chorou amargamente. Meu filho Absalão, quem me dera que eu teve morrido em seu lugar. O peso da dor caiu sobre ele. O pecado que começou com a omissão terminou com a perda de seu filho. Essa história não é apenas sobre uma tragédia familiar. Ela aponta para verdades muito mais profundas. Nos últimos tempos, a Bíblia nos alerta que o mundo viverá tempos de injustiça, traições e guerras. Como Davi, muitos governantes falharão. Como Tamar, muitos inocentes sofrerão. E como Absalão, muitos se rebelarão, acreditando que podem tomar o controle de suas próprias vidas. Mas a justiça de Deus não caiu, porque desafiou a ordem divina. Ele dos que se rebelam contra sua vontade. A pergunta que fica para você é: de que lado você estará quando esse dia chegar? Você buscará a justiça do Senhor ou tentará resolver as coisas com suas próprias mãos? O tempo da graça ainda está aberto, mas a justiça de Deus é revelada. Que esta história sirva como um chamado para todos nós. No final, apenas aqueles que definem no Senhor permanecerão firmes diante do juízo que está por vir.